Graças a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. Meus irmãos, é com muita satisfação que mais uma vez nós estamos reunidos neste lugar, tão somente para cultuarmos ao Senhor. Desde já eu já convido você que está em casa, chamar a família, trazer todos para aquele velho sofá, reunir-os na mesa também, juntar os filhos, chama o vizinho, chama o teu colega, vamos fazer parte desse culto na noite desse dia, tá bom? Hoje em especial, o Senhor mais uma vez tem uma palavra no teu coração, então já quero convidar você a cultuar comigo e a sem perca de tempos que trouxeram e que estão em casa também conosco, fazerem utilidade da Bíblia mais uma vez. Vamos lá? Todo mundo abre a Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, para a glória de Deus, por gentileza. Segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, por gentileza. Isso, chama teu irmão aí, vamos fazer parte na noite desse dia, do Evangelho de Jesus Cristo, vamos cultuar todo mundo junto, tá bom? Hoje não fica ninguém de fora, tá bom? Capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o discípulo amado, o discípulo João, capítulo de número 5, vamos ler todo mundo junto? Diz assim, olha: passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existia, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 4. Esperando-se que movesse a água, porquanto um anjo descia em um certo tempo, agitando a água. O primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade. Ali estava um homem enfermo, que havia 38 anos, versículo 6, e Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: que queres, ser curado? Versículo 7, respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quanto eu vou, outro desce antes de mim. Então Jesus respondeu: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos repetir todo mundo no tempo 3, o versículo por número 8, tá bom? Diz assim, 1, 2 e 3. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente se viu curado e tomou o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, e eu digo glória a Deus por essa palavra. Pegue na mão de quem está do seu lado aqui comigo. Aqui tem muita gente conosco nos bastidores, né, nos ajudando. Muito obrigado mais uma vez. Você que está em casa, pegue na mão do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe. Vamos voltar aos tempos antigos de cultuarmos em casa. Vamos iniciar orando. Vamos convidar o Espírito Santo para que ele possa se fazer presente neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós já estamos, ó Senhor Deus, em meio à tua presença, porque a partir do momento que o primeiro crente, Senhor Deus, se disponibilizou para te adorar, para te buscar, para entregar ao Senhor toda adoração, todo louvor, o Senhor já se fez presente, e antes que chegasse alguém até esse lugar, ó Pai, o Senhor já estava nos esperando, e o Senhor só sairá daqui quando o último crente sair também deste lugar. Nós queremos pedir para a glória do teu nome, como de costumamente, mais uma vez a sua presença sobre este lugar. Tu és bem-vindo ao nosso meio. Se for possível, toma o primeiro assento aqui, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa súplica, Pai, a nossa petição. Nós viemos prostrar diante do Senhor, nós viemos entregar a Ti, ó Pai, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então no nosso meio se manifesta, Senhor, nos meus irmãos que estão em casa também comigo cultuando. Fala com eles, renova eles, restaura eles, ó Pai. Faz a tua obra, Senhor, dentro daquilo que o Senhor já tem preparado para a noite desse dia. Rasga o lugar onde Ele está nessa noite, onde está esse Senhor e essa Senhora, aonde está esse jovem, Pai, que está acompanhando e cultuando conosco, aonde está essa moça, Pai, que
passou, ó Pai, pelas redes sociais e percebeu que um culto está rolando. Cativa ela nesse momento, ó Pai, a este culto, para que o teu nome continue sendo glorificado. E na medida que esse culto, ó Pai, começar a ser de uma forma mais plena, poderosa, em meio à adoração, pega eles, ó Pai, em nome de Jesus, e renova para a glória do teu nome. É como nós oramos e já te agradecemos e te pedimos, fica conosco, permanece conosco, em nome de Jesus. E quem acredita, por gentileza, dá aquele brado de glória que só você dá. Graças a Deus. Eu já quero chamar aqui o levita, Felipe, vem ter aqui, por gentileza. Vamos continuar cultuando ao Senhor. Aproveita para louvar conosco, aproveita para cultuarmos conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu sua mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia, Jesus. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Aleluia! Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem
bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir por esse caminho e dar meu coração pra teu louvor. Aleluia! E quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Toma minha vida foi tão ruim. Eu pensei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão de seguir, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços
do meu ser. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós bem tristes estivermos, Ele vai estar conosco. Ele não nos abandona. Eu já quero, sem perca de tempo, convidar você que está no seu lar a interagir comigo, a fazermos uma oração. Oração essa que vai englobar, começando justamente pela nossa igreja, pelos nossos líderes espirituais, pela nossa nação, pelos nossos pastores. Então, nesse momento, eu queria convidar você a orar comigo, a clamar comigo, a interceder comigo. Você não vai me deixar só nessa. Eu não acredito que você vai me deixar só nessa. Nós vamos orar junto. Existe gente que está precisando de força. Existe gente que está precisando de um renovo. Existe gente que está precisando de um estímulo. Assim como houve em um dado momento na vida de Josué, quando o seu grande líder Moisés agora não mais existia. Houve um tempo que o Senhor disse para ele: meu servo Moisés, ele já é morto, mas anima-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a Isaac e etc, como você sabe. Então vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos líderes, vamos pedir ao Pai que nos ajude nesse momento tão difícil, gente. Existem famílias que dependem da nossa intercessão. Existem famílias que precisam de oração, a começar pela nossa. E a partir do momento que a gente ora pela nossa família, o Senhor abençoa também as demais famílias, amém? Vamos orar comigo, por gentileza. E você no seu comentário, na sua oração participativa comigo, você vai mandar o seu comentário, você vai interagir. Isso é didático, nós estamos cultuando, estamos todo mundo junto, e a oração é conjunta, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, mais uma vez unir a nossa fé, unir a nossa oração, firmá-la, ó Pai, em um só propósito. Queremos, ó Pai, partir orando, clamando, intercedendo, ó Senhor Deus, rogando ao Senhor pela nossa igreja, pela igreja do Senhor, pelos nossos irmãos, ó Pai, que muitos estão nesse momento devido ao período, ao isolamento e tantas outras coisas, ó Senhor. Só o Senhor sabe por onde eles andam nesse momento, só o Senhor sabe o que eles estão fazendo, só o Senhor sabe se eles estão cultuando ou não, só o Senhor sabe se eles estão se consagrando, se eles têm força para orar, para buscar, se eles estão tendo força para reunir a família, fazer o culto doméstico. Pai, é um momento tão desconfortável, Senhor Deus, no mundo e na nossa nação brasileira, que nós vemos que muitas das vezes as famílias estão sem forças, ó Pai, sem forças de caminhar, sem forças de prosseguir, sem forças de orar, sem força até mesmo, ó Pai, de que pela manhã, quer seja pela tarde, quer seja pela noite, conseguir adorar o Teu nome. Mas nesse momento, Senhor Deus, nós viemos unir a nossa fé, nós viemos clamar, ó Pai, nós viemos Te pedir forças, nós viemos Te pedir de que se o Senhor nos ajudar, nós não iremos conseguir chegar, ó Pai, até o lugar proposto pelo Senhor. E na noite deste dia, eu como Teu filho, como ministro, ó Pai, da Tua palavra, por Tua graça e por Tua misericórdia, nesse momento eu apresento a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, a Tua igreja, Pai. Senhor, imediatamente, ó Pai, eu Te peço que o Senhor ouça, Pai, principalmente aqueles que delegam, aqueles que estão à frente, aqueles que fazem parte da elite eclesiástica, aqueles que fazem parte, ó Pai, à frente de uma obra, a linha de frente dessa guerra, a linha de frente, ó Senhor, da nossa igreja, os nossos pastores, ó Senhor, os presbíteros, meu Deus, os diáconos, evangelistas, todos eles que precisam sequer, ó Pai, de uma força e de um estímulo, seja com a nossa liderança, adjunto com o nosso pastor presidente, o nosso pastor Eliel Moreira, Senhor, ajuntamente, ó Pai, com a sua esposa, o nosso grande líder espiritual. Nesse momento, ó Pai, eu quero Te pedir um estímulo maior, um renovo maior, autoridade do Espírito Santo, sabedoria, graça e discernimento, para que nesse momento tão difícil, ó Pai, Ele consiga de junto, Senhor, com os demais líderes, ó Senhor,
banhar, ó Pai, e fazer caminhar este rebanho em um momento, ó Pai, em que a igreja não está conseguindo sequer se reunir, ó Senhor. A debilidade, a fraqueza entra, Senhor, de uma forma grande, e os nossos líderes estão, ó Pai, de joelhos clamando por nós, e nós queremos te pedir em nome de Jesus, renova eles também, fortalece eles também, traz a eles, ó Pai, a memória de que o Senhor não deixou, de que o Senhor não abandonou, que muito pelo contrário, o Senhor está dando, ó Pai, experiência, e quando tudo se normalizar, ó Pai, o Senhor honrará cada trabalho, o Senhor honrará cada esforço dos teus filhos. O Senhor honrará, ó Pai, aqueles que estão dia após dia, Senhor, fazendo lives, ó Senhor, para incentivar, fazendo cultos pela internet para incentivar. Meu Deus e meu eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja com nossos pastores congregacionais também, ó meu Deus, todos eles, ó Senhor, que se encontram, como todos estão, Senhor Deus, nesse momento, fortalece eles também, renova eles também, ó Pai, assim como os nossos pastores também, filiais, meu Deus, nós queremos te pedir, que o Senhor ajude eles, que o Senhor renove eles, que o Senhor faça com que eles lembrem, de que o Senhor está com eles, de que o Senhor não abandonou, de que o Senhor não abandonou e não deixará-los, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, renove toda a elite eclesiástica, Senhor, da tua igreja, todos os líderes, meu Deus, para que eles possam continuar guiando a tua igreja. Oh Espírito Santo de Deus, entra nesse lar agora, Pai. Entra nessa residência agora através dessa live e paira sobre os quatro cantos deste lar, ó Senhor, e que a tua presença ela flua, que a tua presença, Senhor Deus, ela se alastre onde quer que eles estejam, e que todos sejam renovados pela sua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. É como nós oramos, te apresentando, ó Senhor, a nossa nação, te apresentando, ó Pai, a igreja do Senhor, e te pedindo, Pai, fica conosco, permanece conosco, em nome de Jesus de Nazaré. E todos nós dizemos amém. Graças a Deus, queridos. O texto que aqui é princípio do culto eu fiz menção é o capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus está subindo para uma festa judaica. Ora, o texto não nos dá a menção de qual fosse a festa. Por sua vez, em Israel nós temos 3 festas que a princípio todo ano tinha que acontecer. Nós sabemos que tinha a festa do Pessaque, a festa da Páscoa. Também nós temos como grande memorial de libertação do cativeiro egípcio. A segunda festa nós temos no 50º dia após 50 dias da festa da Páscoa. Nós temos a festa que nós conhecemos como a descida do Espírito Santo de Deus. Essa festa me dá muita conotação, porque é uma das melhores festas e mais lindas de Israel. Nós recebemos o Espírito Santo através de nossos pais na fé, na festa do Pentecoste. Em seguida nós temos a festa dos tabernáculos, aonde também é um memorial pelo tempo de peregrinação de Israel, quando eles passaram no deserto. Mas o que me chama a atenção não é nenhuma dessas 3 festas, porque até então não sabemos que festa estava acontecendo. Mas o texto diz que Jesus, em vez de ir para a festa, ele foi para um tanque muito simbólico, conhecido, chamado tanque de Betesda, que no literal por si só quer dizer casa de misericórdia. E lá havia uma grande multidão de cegos, coxos e paralíticos. Ora, havia ali especificamente um homem que estava há 38 anos naquele lugar. E ele estava ali há 38 anos, não é porque ele queria, é porque ele tinha perspectiva de cura.
A diferença é que a perspectiva de cura dele estava limitada, a ponto de que todo ano, ou uma vez por ano, ou em um certo tempo, quando o anjo descia e movia as águas, primeiro que lançasse-se nas águas era curada de qualquer enfermidade. E esse homem há 38 anos, vendo esse episódio, vendo pessoas sendo curadas, ele não conseguiu obter a sua cura. Mesmo sem conseguir obter a sua cura, ele não desistia. O texto diz: quando eu vou, outro vai em meu lugar. A diferença é que ele não desistiu. E Jesus automaticamente, por saber a história desse homem, assim como sabe a sua história e a minha, ele nos pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Não há nada impossível para ele. Ele decidiu ir no tanque de Betesda tão somente para dizer para aquele homem que ele não esqueceu, que ele não abandonou, que ele não deixou, por mais que todos ali abandonassem ele. Ora, se era uma casa de misericórdia, porque é que não usavam misericórdia para ele? Por que é que não pensaram: vamos colocar ele no tanque quando as águas se mover, e da próxima vez, do próximo ano a gente vai, já que ele é paralítico e não pode ir? Então, existia uma nomenclatura em Betesda de casa de misericórdia, mas não condizia com o título. Não podemos ser assim. Mas quando ele automaticamente percebeu que estava diante de um homem que não era comum, e sim era a própria misericórdia, aí a coisa mudou. Talvez você possa estar esperando misericórdia onde não tem misericórdia. Alá, meu Deus do céu. Talvez você possa estar no lugar errado, no canto errado, esperando, e em vez de você estar no lugar certo, para que quando ele apareça a você, ele olhe nos seus olhos e diga: eu conheço a sua história, você não vai ficar dessa maneira. O Senhor me trouxe aqui para dizer, tão somente na noite desse dia, de que ele é a própria misericórdia encarnada. Quando esteve sobre a terra, Betesda não ofereceu misericórdia. Vamos rasgar as nomenclaturas, vamos rasgar os títulos que não condizemos com eles, e vamos exercer sim aquilo que a gente temos que ser: misericordiosos. Vamos estender a mão, vamos levantar quem está caído, vamos, depois dessa quarentena, mudar o nosso mundo, a nossa sociedade. Pessoas não mais virão para a igreja, pessoas desistirão. Já estima-se que de 30% a 40% de pessoas cristãs que, quando acabar o isolamento social, não virá mais para a igreja. E eu e você iremos exercer essa misericórdia. Nós iremos buscá-las novamente para cá. Então é isso, queridos. 38 anos. Quantos anos você está esperando? Jesus está aqui, Ele está onde você está nesse momento, e Ele está estendendo a mão para você e está dizendo: ponte de pé, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está devolvendo a Ele a identidade paternal. Jesus vai devolver, depois dessa quarentena, a muita gente que não largou o pé, que não saiu, que está com Ele. Jesus vai devolver a essência da adoração ao seu coração. Eu já queria, sem perca de tempo, além dessa reflexão, chamar aqui a pessoa do meu pastor, com muita humildade, muita simplicidade, para que ele possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Quero agradecer a Deus mais uma vez por mais um dia, primeiramente por esse dia que o Senhor nos concedeu de acordar, de estar vivo, de estar bem. Quero agradecer que eu não fiz de púlpito, estou fazendo agora, ao irmão Ezequias, pela iniciativa do culto na segunda-feira que nós tivemos. Quero agradecer a todos que estiveram aqui ajudando para organizar o local, o ambiente, e foi algo tremendo. Deus se fez presente usando aquela jovem, e louvado seja Deus por isso. Então eu agradeço ao irmão Ezequias pela iniciativa. Só tem um dia de folga na segunda-feira, e assim mesmo correu atrás, deu o seu melhor. E eu quero dizer a você: sempre procure dar o seu melhor ao Senhor. A Bíblia recomenda, são recomendações que precisamos ter em nossa mente.
que devemos fazer para o homem como se estivesse fazendo para Deus, para o empregador, para o seu patrão, para aquela pessoa que você convive. Então, se é para Deus, faça ainda cada vez melhor, amém? Quero agradecer a todos. Não dá para falar o nome, pode ser que eu deixe alguém de fora. Isso não é bom, amém? Mas vamos lá, Deus quer falar conosco, já falou tremendamente. Eu gostaria mesmo, na verdade, de ir já indo embora, agradecendo ao Senhor por já ter ouvido a sua voz, amém? Mas vamos ver o que Deus ainda tem para falar conosco. Eu peço a você que está em casa, está conosco, abram sua Bíblia, Mateus capítulo 7, tá bom? Mateus capítulo 7, você vai dar um pulinho até o versículo 24, Mateus capítulo 7 e o versículo 24, você está com a sua Bíblia, abra aí, nos acompanha, esteja fazendo seu culto também em sua casa, amém? Esteja cultuando o Senhor, não somente assistindo, mas mesmo cultuando o Senhor, prestando culto, tá certo? Quando nós saímos de casa para ir para a congregação, ou dispor nosso tempo para estar ouvindo a ministração, ali nós estamos também cultuando a Deus, prestando culto racional ao Eterno, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, 24. Versículo 24 começa assim: todo aquele, pois, que escutar as minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque o ensinamento como tendo autoridade, não como os escribas. Amém? Eu digo amém. Graças a Deus. Quero te agradecer, meu Senhor, por mais um dia, por mais esse momento na tua casa. Fala aos corações dos meus irmãos, como falou ao meu, que possamos, Senhor meu Deus, tirar lições deste texto, Pai, que foi escrito para ensinar, para corrigir, para nos moldar conforme a tua vontade. Assim oro em nome de Jesus. Amém? Aqui, meus queridos irmãos, temos um texto autoexplicativo, podemos dizer assim. Ele por si só já se explica, mas vamos fazer a menção de algumas questões desse texto para a gente aplicar à nossa vida, para que nós possamos entender verdadeiramente sobre isso aqui. Mas é um texto que ele por si só já se explica. Aqui nós vemos a história de dois homens. Na verdade, Jesus já vinha ensinando os versículos anteriores. Cuidado com os falsos ensinadores, a partir do versículo 15, sobre o juízo, está próximo. Então Jesus vinha dando um ensinamento. E quando ele chega aqui, fala sobre a porta estreita e a porta larga. Então Jesus vem aconselhando o povo. E quando ele chega nesse ponto aqui, de todo o ensino que ele dá, ele resume aqui. Aí ele diz: todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras. Quais eram as palavras? As palavras que ele já tinha falado. O ensinamento que ele já tinha vindo dando ao povo. E ele vai completando: todo aquele, pois, que escutar essas minhas palavras e as praticar, assemelhar-lhe o homem prudente. Então aqui nós vemos a figura de dois homens, a figura de duas pessoas. Ele destaca aqui dois personagens: o homem prudente e o insensato. Ambos os homens construíram sua casa em algum momento, em algum local. E aqui, essa parábola, esse ensinamento, ele vai dizer aonde foi que foi construído a casa, ou seja, a sua vida. Porque aqui está falando de duas pessoas, está falando de vidas. Então, cada um colocou a sua vida, colocou cessado a sua vida sobre um determinado ambiente. Um colocou sobre a pedra,
outro colocou sobre a areia. E ele vem ensinando. Ambos vamos construir a casa. E nós vemos aqui, quando Jesus fala que esta pessoa é um imprudente, o que acontece? É uma forma de comportamento, meu querido, que pode nos levar a sofrer demais e nos arrependermos de muitas coisas. O homem imprudente, ele pode estar fazendo algo que vai desagradar ao Senhor. E nesse momento, ele está colocando em risco a sua vida. É interessante que no versículo 24, ele vai falar duas coisas interessantes aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Então, o prudente, ele tem uma característica. Qual é a característica desse homem prudente? É escutar a voz do Senhor. Precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, estamos caminhando com Deus, dizemos que estamos firmados na rocha, mas nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, não estamos aplicando aquilo que foi ensinado por Deus à nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo. De todo o ensinamento que já tinha sido compartilhado, ele vem dizer agora que este compararia duas casas, a dois homens, duas pessoas que colocaram ali a sua vida firmado, um na areia e outro foi colocado justamente na rocha. Amém? Então, a primeira característica do homem prudente é escutar a voz do Senhor. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. Quantas vezes eu estava no interior uma vez, lá no Piauí, e quando eu li essa passagem aqui, eu não tinha, por morar na cidade, não tinha esse conhecimento de ovelha. E o pai da minha esposa, ela cria muito ovelha, ou criava muitas ovelhas, para mais de 100 e poucas ovelhas, ou mais que isso. Mas quando ele chamava, todas elas atendiam. Quando ele assoviava, todas elas vinham. E ele falou uma vez para mim assim: Marcos, assovia aí, chama elas, e elas não atendem. Então, quando Jesus deu esse ensinamento aqui, ele estava sabendo, estava dizendo e com conhecimento do que realmente acontece. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço e elas me seguem. Então, meus queridos irmãos, precisamos escutar o Senhor. E escutar aqui é mais do que ouvir, é assimilar as coisas que o Senhor está falando. E esse assimilar é também colocar em prática. Precisamos colocar em prática os ensinamentos do Senhor, porque senão nós seremos taxados de imprudentes. Aleluia. João 5,24 também diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Precisa crer. Crer é acreditar. Louvado seja Deus. A segunda característica que nós vemos também aqui, logo em seguida, que ele fala, é praticar as instruções do Senhor. Ele diz logo: pois que escuta as minhas palavras e as pratica. Segunda característica é praticar a palavra de Deus. Precisamos mais do que ser ouvintes, precisamos ser praticantes desta palavra. A Bíblia diz que esta palavra é viva e eficaz, mas ela só é viva e eficaz se eu praticar. Senão esta palavra não é viva na vida do outro. Esta palavra não vai transformar a minha vida. Aonde é que eu estou colocando ou alicerçando a minha vida, a minha casa? Aleluia. Devemos praticar, meus queridos, a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra e temos que viver a palavra. Não tem como a gente ficar 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja ouvindo a palavra sem praticá-la. Não, você precisa praticar a palavra. A palavra precisa ser praticada. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós queremos praticar aquilo que nos convém. Isso sim, isso não, não. Muito pelo contrário, a palavra tem que ser praticada por totalidade. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero, eu não escolho, mas eu tenho que fazer conforme diz esta palavra. É para fazer tudo o que Deus manda, tudo o que Deus ordena. Isso que nós temos que fazer. A mensagem de Jesus não mudou, não temos que fazer
uma coisa e outra não, muito pelo contrário, Ele ordenou e nós cumprimos. Louvado seja Deus. Se a Bíblia manda orar, nós temos que orar. Se a Bíblia manda dizimar, nós temos que dizimar. Se a Bíblia manda perdoar, temos que perdoar. Se a Bíblia manda congregar, temos que congregar. A verdade é que muitas vezes essas coisas nós não queremos fazer. Muitos não dizimam, muitos não perdoam, muitos não querem congregar. E como foi falado aqui, muitas pessoas estão ansiosas para voltar à casa do Senhor, para se reunir como igreja. Mas a verdade é que tem um grupo, que esse grupo não está nem aí. Isso só revelou o desejo do coração. Isso só revelou a sua intenção. Isso só revelou o que você já era. Mas nesta noite eu quero dizer para você que pode haver mudança. Nós podemos mudar se eu ficar nesta palavra. Então, se Deus mandou você crer, creia nesta palavra. Receba essa palavra como uma verdade absoluta, que transforma a vida, que traz vida no espírito. E não seja imprudente. Aleluia. Não dê desculpas. Muitas vezes nós deixamos para depois as coisas, damos desculpas, fazemos do jeito que queremos, mas não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor aqui colocou. O Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. A palavra é lâmpada para nós. Aleluia. E luz que clareia o meu caminho. Eu tenho que ficar com esta palavra. É ela que vai iluminar os meus passos e vai clarear o meu caminho. É esta palavra que transforma e que liberta. Aleluia. O salmista, quando ele estava escrevendo, louvando o Senhor, glorificando a Deus, ele escreveu algo muito bonito. O Salmo 119 ainda, o versículo 11, ele disse: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha só que coisa linda. Nós temos que ter essa prudência, guardar a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos o que o Senhor espera de cada um de nós. E por que que somos negligentes? E por que deixamos para adorar o Senhor quando a gente quer fazer aquilo que nós queremos? Não, meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa, volte atrás, siga o ensinamento desta palavra. Aonde é que você está colocando a estrutura para levantar a sua casa? A sua casa está sendo construída na areia. Muitas vezes olhamos para tantas coisas. Aleluia. Mas nós temos que parar e refletir nesta palavra. Versículo 25 diz: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Ela não caiu, meu querido, porque estava edificada sobre a rocha. As tribulações, as lutas, as enfermidades, as dívidas, todos os problemas vieram sobre essa casa, ou seja, sobre a vida. Mas ele tinha alicerçado, edificado e colocado a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Se a minha vida estiver alicerçada sobre outro fundamento, meu querido, nós estaremos perdidos. Coloque o fundamento que é Cristo. A palavra diz que é a pedra angular. Aleluia. A pedra de esquina. Na construção sempre tem uma pedra angular, que é a pedra que segura todas as construções. Essa pedra era muito usada no passado. Era uma pedra que colocava, era o fundamento da construção. Todas as demais pedras, ela teria que andar em conjunto com aquela pedra. Ela se alinhava, ela dava o prumo para as outras pedras, o alinhamento da construção. E se nós não tivermos alicerçado nesse fundamento que é Cristo, vamos estar perdidos, meu querido irmão. Pare com isso, volte ao Evangelho. Eu já estou cansado de tanto ver esse tal desse coronavírus. Pelo amor de Deus, vamos olhar para a palavra. Vamos prestar atenção à nossa vida espiritual. Estamos deixando de adorar o Senhor quando temos tempo suficiente para ficar preocupado com outras coisas. Vamos alicerçar a nossa vida na palavra de Deus, na rocha da salvação. Esqueça todos os problemas, pois Deus está no controle de todas as coisas.
Vamos viver a nossa vida piedosamente, uma vida alicerçada em Cristo, olhando para o Salvador, olhando para o futuro, olhando para as mansões celestiais, olhando para o alvo que é Jesus. Não adianta a gente olhar para outra coisa, meu querido. Não adianta eu ficar trazendo palavra de vitória aqui. A grande vitória é você olhar para Jesus. A grande vitória é eu ter a minha vida cessada na palavra. Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que cuidar das coisas, temos sim, mas não coloque isso como fundamento. Não coloque o seu emprego como fundamento. Não coloque a sua esposa como fundamento. Não coloque o seu marido como fundamento. Não coloque o seu filho como fundamento. Coloque Jesus como fundamento. Essas coisas passam. A esposa passa, o filho passa, a mulher passa, o marido passa, todas as coisas passam, mas Jesus permanece para sempre. E quando eu coloco a minha vida alicerçada na palavra, na rocha da minha salvação, todas essas demais coisas me vêm, porque o Senhor ama a família, o Senhor não nos desampara, Ele cuida de cada um de nós. Então, meu querido irmão, olha só, e desceu chuva, correram rios, assopraram o vento, e combateram contra aquela casa, porém não caiu, porque estava na rocha. As tribulações vão bater à porta, e muitas vezes são tão grandes, nós choramos, nós trememos, nós pensamos em desistir, nós pensamos que vamos morrer, mas se eu estiver com essa edificação na minha vida, a rocha da salvação, nós conseguiremos, em nome de Jesus, passar pelo problema, pelas todas as dificuldades que porventura virão, mas o Senhor é bom, aleluia. Aqui é um culto de quinta-feira, é um culto de vitória, e a vitória vem em Cristo Jesus. Nós estamos aqui aprendendo como edificar uma casa, ou seja, uma vida sólida, indestrutível, uma vida onde há sempre motivo de sorrir, mesmo diante da tribulação, das tempestades da vida, porque o crente vai passar por tempestade. Os nossos pais na fé lá atrás passaram, foram perseguidos, foram mortos, foram cerrados ao meio, foram jogados aos leões, mas o evangelho cresceu, e cresceu, e cresceu, e chegou até nós. Fizeram a história lá atrás, aleluia. Fique com esta palavra, aleluia. Mateus 7,25 diz: tanto a casa do prudente quanto do insensato tiveram as suas estruturas provadas. O versículo 25, porque o versículo 26 diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compararei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o versículo 27 diz: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Em umas traduções diz sua ruína. Eram duas casas, eram duas vidas, cada uma estava alicerçada em um tipo de terra ou de ambiente. E aqui nós vemos que nesse momento o homem prudente que ouviu a mesma palavra, os dois ouviram a palavra, estamos dentro da congregação e tem muitos ouvindo a palavra, mas um dá ouvido e outro não, um pratica a palavra e outro não. Misericórdia. Tanto a casa do prudente quanto do insensato tiveram as suas estruturas provadas, mas a do prudente ficou de pé, porque estava sobre a rocha, aleluia. A do outro não, estava sobre a areia. A areia aqui representa, meu irmão, as coisas que o mundo oferece. Muitas vezes nós colocamos a nossa estrutura sobre o dinheiro que temos, sobre a posição que nós temos, sobre as condições financeiras que temos, achamos que ali é o suficiente e esquecemos de Jesus. Às vezes vemos até a congregação por questão de consciência, para dormir melhor, mas não coloca Jesus como seu alicerce, não coloca Deus como seu alicerce, como seu ajudador, como a rocha da tua salvação, mas coloca o quê? O seu dinheiro, coloca a sua situação financeira, coloca a posição social, coloca mil coisas, mas não coloca Jesus para ser a rocha de salvação.
misericórdia. Louvado seja Deus. Como é feliz aquele que em ti confia, disse o salmista. Louvado seja Deus. Salmo 84:12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. A nossa confiança, meu irmão, tem que estar no Senhor. A nossa confiança não tem que estar nas coisas. A nossa rocha de salvação, que é Cristo, aleluia. Quando olhamos para essa história, vemos que a casa do insensato não resistiu às dificuldades, os problemas. Irmãos, as tentações vão vir. Aquilo que mais você é tentado vai aparecer na sua vida para tirar você do foco que é Cristo. E muitas vezes nós vamos saindo da posição do qual o Senhor nos chamou. O Provérbios 1:10 diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceda. O problema é que nós estamos muitas vezes cedendo para o mal e perdemos a posição. Deixamos de dar ouvido à palavra, ser sensato, e começamos a ouvir as mentiras de Satanás, os manjares que ele nos entrega. Nós sabemos da história de 3 jovens que chegaram ali e foram colocados manjares, mas eles recusaram. Não, eles disseram não. Mas muitas vezes estamos cedendo e perdendo o foco, e deixando de crer na palavra para crer na mentira de Satanás. Aleluia. Tribulação vamos passar, dores vamos passar. Outra coisa que eu quero que você saia nessa noite sabendo, aqui fala que os 2 casas, os 2 homens, as 2 vidas passaram por tribulação. Isso significa uma coisa, nós aprendemos algo aqui, que não é porque eu sirvo o Senhor que eu não vou passar por tempestades. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou passar por tribulação. Não é porque eu amo o Senhor, me desvio do mal, como fez Jó, que não vamos passar por dificuldade. Não, vamos passar sim, meu querido irmão. Mas a diferença é que a minha casa, a minha vida, está acessada na palavra, aleluia. E a diferença do outro é que a vida dele não estava na palavra. Então quando chegou a tribulação, ele não resistiu. Só resiste aquele que tem Cristo. Só consegue suportar a pressão aquele que tem Jesus. Porque tem uma estrutura segurando essa casa, segurando esta vida. E essa estrutura, meu querido irmão, é Cristo, a rocha de salvação. Louvado seja Deus. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, porque não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é verdade? Então muitas vezes nós estamos pensando que estamos tão fortes. E a vigilância nesse versículo é algo importante. Muito mais importante do que a oração. Temos que orar sim, mas ele diz: vigiai e depois orai, para que não caia em tentação. Ele está dizendo em outras palavras: cuidado para você não sair do foco. Cuidado para você não colocar a sua casa na areia. Cuidado, vigie, fique atento. Louvado seja Deus. Meu querido, estamos encerrando, mas ainda tem algo para dizer. Todo aquele que pratica a palavra, aleluia, tem condições de resistir às tribulações. Se você pratica a palavra, não se preocupe com as afrontas, não se preocupe com as mentiras, não se preocupe com os problemas que vão surgir, porque você serve a Deus, porque você é santo em Deus. Não se preocupe, você tem condições de resistir todo o desafio da vida. Eles vão aparecer no que serve, colocando a sua vida na rocha, e o que não serve, colocando a vida na rocha. Mas a diferença é que nós vamos estar alicerçados, seguros, tranquilos, na rocha de nossa salvação, que é Jesus. Amém? Os momentos difíceis vão aparecer, vão bater na porta, seja na família, seja na vida de um parente. E estamos nesse problema de saúde pública.
e muitas vezes tem um parente que vai passar por essa tribulação, mas você é boca de Deus, Deus lhe deu poder, lhe deu autoridade para orar, para não aceitar a situação, para estar intercedendo, você é um intercessor. Se você está na rocha, você tem autoridade, aleluia. Não se preocupe. O mais importante, e eu quero encerrar aqui, diz assim, no versículo 27 e 28, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Fique com a doutrina de Jesus. Fique com o ensinamento da palavra. No dia da angústia, você vai olhar para esta palavra. E é esta palavra que vai te dar força. Amém? Não despreze o ensinamento de Jesus. Pratique a palavra. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Amém? Eu quero orar, encerrando, em cima da hora, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Eu quero dizer mais uma vez para você, meu querido irmão, continua colocando a tua vida na rocha. A estrutura que vai segurar você no dia mau vai ser Jesus. Não coloque a tua casa, ou seja, a tua vida, na areia, naquilo que vai te afastar de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem falado ao meu coração, falado, Senhor meu Deus, aos corações daqueles que aí estão. Oh, Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita essas pessoas, que elas possam entender, Pai, que o Senhor os ama, e por isso, Senhor meu Deus, traz um alerta, para que nós possamos, Senhor meu Deus, colocar a nossa vida no teu altar, colocar a nossa vida, Senhor meu Deus, diante da rocha que é Cristo Jesus, sabendo que o Senhor tem o cuidado de nós, sabendo que o Senhor é um perdoador. Derrama, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a tua graça sobre a vida daqueles que estão fracos, que já estão querendo desistir, que não sabem o que fazer, mas que eles olhem para esta palavra que foi comunicada, esta palavra que foi ensinada, Pai, que eles possam, Senhor meu Deus, olhar para o Senhor, Pai, e o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, entra através do teu Santo Espírito nessa pessoa, o anima, traz vida novamente, desperta ele, Pai, para que ele possa, Senhor, te servir na beleza da tua santidade, Senhor. Não deixe que essa pessoa venha morrer, se afastar do Senhor, mas que ela venha trazer vida. Espírito Santo de Deus, visita nessa noite, chega aos corações, fala, Senhor, mais profundo, Senhor meu Deus, trazendo em nome de Jesus novamente essa pessoa para os teus pés, Senhor, para que ele possa, Senhor meu Deus, se alegrar em ouvir a tua voz, que ele possa se alegrar em ouvir a tua palavra, que ele possa, Senhor, ficar feliz em saber que precisa voltar aos teus pés, Pai, porque não há vida fora de ti, não há caminho, Senhor meu Deus, que leve a vida eterna fora do Senhor, não há, Senhor meu Deus, mas há aí fora apenas morte, Pai. Aí fora só existe, Senhor meu Deus, trevas, mas o Senhor é a luz. O Senhor é a rocha de salvação. O Senhor é o grande Deus, é o grande eu sou, o El Shaddai. O Senhor pode, Senhor meu Deus, entrar agora nessas vidas, falar ao seu coração, ao seu íntimo, trazer o arrependimento, trazer a consciência sobre essas vidas, Pai, e trazê-las novamente, Senhor meu Deus, para te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Assim eu te oro e já te agradeço, crendo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, para a glória de Deus, que o Senhor te dê uma semana de bênção, que dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.